Então, assim, antes de mais nada, uma coisa que nos chamou a atenção, que a gente observou muito nessa última semana, foi o seguinte: uma grande quantidade de pacientes buscando atendimento já com alguns dias de sintomas. Isso é uma situação que me preocupa muito, porque esses dias que a pessoa fica esperando para ver o que vai acontecer com a doença, são dias que ela acaba trabalhando em contato com outras pessoas. Então, a gente quer fazer chamar a atenção de uma forma positiva, que para o coronavírus é um pouquinho diferente de quando tem as viroses normais. As pessoas vão se questionar e vão falar assim: mas então agora, a vida inteira, os médicos nos orientaram que a gente só deve procurar o atendimento caso os sintomas sejam mais graves. Esperar uns 2, 3 dias para ver se aquela coriza, se aquele nariz escorrendo, se aquela febre pequena vai evoluir para um quadro mais grave. E depois somente procurar atendimento. No caso do coronavírus, o paciente, até se ele tiver sintomas leves, ele pode não ser atendido nos primeiros dias, mas deve se isolar. Essa é a questão. Por que se isolar? Porque digamos que tu tenha sintomas leves, nariz escorrendo, dor de cabeça. Isso já é uma síndrome gripal, pelos critérios do Ministério da Saúde. Se tu ficar em contato com outras pessoas, tu vai acabar contaminando aqueles teus colegas de trabalho. E aí sim nós vamos ter prejuízo para aquela empresa, porque mais de 2 casos dentro de um único estabelecimento caracteriza surto. Então a gente quer tentar evitar isso. Então a gente chama a atenção que tem que ter um equilíbrio entre o ficar em casa e o buscar atendimento. Algumas pessoas relatam: mas vocês orientam que a gente não procure o pronto-socorro. Não é bem assim. A gente sempre orienta que o paciente fique no isolamento, mas na piora de qualquer um dos sinais, que são acelerar a respiração curta, muita tosse, muita febre, dificuldade para respirar, na presença desses sintomas, o paciente tem que procurar atendimento médico sempre. Lembrando que qualquer paciente que está com Covid em casa deve tomar muita água, tá? É uma doença seca, é uma doença que desidrata a pessoa. Portanto, a ingestão de água, manter uma alimentação saudável é as maiores recomendações para esses pacientes. Temos uma notícia boa também, que foi a questão dos leitos de UTI, no estado, que reduziu a ocupação em torno de 70%. Na outra semana, logo após o Ano Novo, chegava a 98%, o que era muito assustador. Mas lembrando que a ida do paciente para a UTI não é uma vitória, e sim uma derrota, tá? Tem que ficar bem claro. Mas tem leito de UTI, então estou tranquilo. Não. Se tu tiver coronavírus e precisar ir para a UTI, as tuas chances de sobrevida despencam. Tá? Você sai de um quadro de 15% de mortalidade, que é o paciente internado grave, para um quadro que pode chegar a 75% de gravidade, dependendo do tipo de UTI, enfim, para onde o paciente vai. A gente sabe que tem algumas pessoas que são que nem fumante, que não tem câncer de pulmão, né? Tem gente que fuma a vida inteira, tem 95 anos, não tem enfisema e não tem câncer de pulmão. Quer dizer, tem proteção imunológica contra essas doenças. Tem pessoas que não vão pegar Covid, tem proteção genética, tem proteínas que o sistema imunológico para aquele vírus funciona bem. E às vezes essas mesmas pessoas são muito vulneráveis a outros tipos de doenças. Então a gente sabe que cada cidadão vive num ambiente diferente. E esse ambiente, que a gente chama de alterações fenotípicas, vão definir em grande quantidade as doenças que tu vai pegar ao longo da vida e os problemas de saúde que tu vai ter. O que a gente tem sobre vacina até agora? Tem que ficar claro que as primeiras imunizações para Covid vão ter um pouco mais de reações, febre, dor no corpo, até reações locais. Isso vai acontecer, a vacina foi recém-produzida. Com o passar dos anos, com certeza isso vai melhorar. Basta lembrar da H1N1, quando foi vacinada a primeira vez, eu estava trabalhando já, então eu posso afirmar, a gente atendeu muita reação nas emergências e nos consultórios, pessoas que vacinavam e apresentavam muitos sintomas depois. Hoje em dia, praticamente ninguém mais reclama da vacina. É uma evolução contínua, todas as vacinas vão ser assim. Nós não podemos esperar 10 anos para vacinar a sociedade e viver dessa forma. Ao longo desse período, o governo fez alguns pré-contratos
e uma das que foram primeiramente investidas foi a da Oxford, em torno de 100 milhões de doses, que não vão ser entregues agora. Quem leu a notícia ontem fala em 2 milhões de doses. A vacinação não tem data para começar, ela ainda não está programada, recém está chegando. O Ministério da Saúde já publicou uma portaria de um protocolo, de como é que ele vai executar. Os municípios terão que seguir as normas do Ministério da Saúde e aqui no nosso caso, da 5ª Coordenadoria. Se programará e se informará as pessoas de como é que vai ser realizada, com o objetivo sempre de vacinar as pessoas no menor tempo possível e com o menor número de aglomerações possíveis. Temos que lembrar que a maior parte das vacinas, ou melhor, todas elas disponíveis hoje, são 2 doses. É uma dose executada no dia 1, digamos assim, e uma outra dose 15, 20 ou 30 dias depois, conforme a origem da vacina. Nesse período, entre uma dose e a segunda dose, os pacientes podem adquirir o vírus. Portanto, os cuidados seguem. Então, nós estamos frisando, porque se chegar no dia da vacina, talvez se o paciente tiver febre, não vai poder vacinar. Se tiver muitos sintomas, também não. Então, agora que estamos chegando perto talvez o início da solução do problema, não a solução, é o início, a gente precisa tomar cuidado redobrado. Tá? Então, não se preocupem, não vai alterar o DNA da pessoa. A vacina não é com esse fim. Elas querem produzir imunização. Então, é colocado um antígeno do vírus, ou o vírus vivo atenuado, inativado, ou o RNA do vírus. E tem algumas que não estão ainda nem em fase de pré-teste ainda em utilização do DNA. Essa vacina que utiliza o RNA do vírus é uma vacina nova, tá? É uma tecnologia de vacinação nova. As demais são tecnologias de muitos anos, extremamente estudadas já. Claro que não para o Covid, mas em outras doenças. E já vi também outras pessoas com medo, dizendo assim, tem que liberar, para que existe a Anvisa? Vamos vacinar todo mundo, se nos Estados Unidos ela está autorizada, se na Europa liberaram, por que o Brasil tem que passar pela Anvisa? Então, por que tem que passar pela Anvisa? Tudo que entrar no país no ramo de medicamento, historicamente passa pela Anvisa. O que o governo fez foi atalhar esse mecanismo na parte burocrática. Então, por isso que as liberações estão mais rápidas e devem ser feitas pelos órgãos responsáveis, tem que seguir a rotina. A gente não pode pular as etapas. Uma regrinha geral, para encerrar, um comentário interessante. Se a nível nacional hoje compensa nós usar uma vacina que ela imuniza, tem 93% de eficácia e atinge 20% da população nesse momento, ou utilizar uma vacina que tem uma eficácia menor, 70 e poucos por cento, se não me engano, da Oxford, e que atinge praticamente, tem condições de chegar a 100% da população, né, dependendo da quantidade disponível. Hoje é vantajoso, nesse momento, a gente utilizar uma vacina que tenha fácil acesso. Tá? Depois, num segundo momento, a gente pode pensar em outras vacinas com resultados maiores. Mas mesmo essas vacinas que não têm um resultado tão expressivo nos casos leves, elas estão protegendo para casos graves. E o que vai fazer a diferença, assim como faz no H1N1, é as internações. Então, se qualquer imunizante provocar uma redução significativa nas internações e, consequentemente, nas mortes, ele está justificado. Tá? Nesse momento, é o que eu penso. Tem tanta gente usando um monte de coisa para coronavírus que não tem nem explicação, nem estudo algum a respeito, e, ao mesmo tempo, tem medo da vacina. Então é contraditório isso. Eu vou usar isso aqui porque na falta de tu tem tu mesmo, mas a vacina eu não uso. Por quê? Porque está sendo apressado o uso, mas se tu vai tomar uma coisa que não tem indicação nenhuma e não vai tomar vacina porque ela está sendo feita de uma forma rápida, não combina, né? Então, assim, as pessoas vêm aqui pedir um alerta, que todos pensem bem sobre a questão da vacina, que não vamos com preconceito, mas todo mundo terá a sua liberdade, como sempre. Liberdade de ir e vir, escolher e decidir. Ninguém vai obrigar ninguém a fazer nada, deixar bem claro, tá?